Esta é mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou nesta sexta-feira, 5 de maio, fim do alerta máximo da pandemia de Covid-19. A chamada Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional estava em vigor desde 30 de janeiro de 2020. Nesse período, o mundo registrou 765 milhões de casos e quase 7 milhões de mortes, embora a OMS estime que esse número seja várias vezes maior. No Brasil, foram mais de 700 mil mortes e quase 37 milhões e 500 mil casos confirmados. O que muda com o fim do alerta máximo? Quais fatores foram avaliados para essa decisão? E em meio a um cenário trágico, a pandemia deixa algum legado? O 15 Minutos de hoje recebe o médico infectologista que por diversas vezes nos últimos 3 anos tem esclarecido as dúvidas e nos orientado sobre o assunto. Dr. Renato Kfouri, bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez. Obrigado, Celso. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Rogério Guimarães. Rogério, nos últimos 3 anos o mundo viveu com muito medo, apreensão, pânico e tristeza. Afinal, todo mundo foi afetado pelo coronavírus, né? Olá, Celso. Obrigado pelo convite. Oi, Dr. Renato. Exatamente isso, Celso. Foi um período que a nossa geração só havia acompanhado pelos livros de história. Desde o início de 2020, o mundo foi impactado pela pandemia provocada pelo coronavírus. O desconhecimento e muitas vezes o despreparo de órgãos públicos de todo o planeta agravaram ainda mais o isolamento. Foram milhões de mortes, hospitais lotados, isolamento social, restrições de circulação, os chamados lockdowns, a obrigatoriedade do uso de máscara, a crise da falta de oxigênio, cenas que dificilmente vão sair da nossa memória. E como você já disse, Celso, no Brasil foram quase 37 milhões e 500 mil casos, com mais de 700 mil mortes. E agora, depois de pouco mais de 3 anos, a Organização Mundial da Saúde, em sua 15ª reunião para tratar da crise gerada pelo coronavírus, encerrou o alerta máximo da pandemia de Covid-19. Dr. Renato, na prática, o que isso muda? O fim do alerta não é, tecnicamente, de fato, o fim da pandemia, né? A gente sabe que quando você tem um alerta de emergência internacional como esses, nos países e pela própria Organização Mundial da Saúde no mundo, você consegue mobilizar recursos, você consegue mobilizar prioridades em parcerias com as indústrias farmacêuticas, negociação de preços diferentes, fundos que possam privilegiar países sem condições tanto de testagem, quanto de vigilância, quanto de vacinas propriamente ditas e medicamentos. Então isso tudo foi muito importante na hora que você decreta uma situação de emergência pública como essa. Como você bem disse, né, a doença não acabou, a gente tem vários exemplos aí que já foram emergências internacionais que decretaram o fim e a doença continua circulando entre nós. Talvez o mais emblemático seja HIV e AIDS. É uma pandemia, continua sendo uma infecção generalizada pelo mundo e deixou de ser uma emergência internacional. O que a gente pode citar como fatores que foram levados em conta na hora de tomar essa decisão, doutor Renato? Foram vários fatores, obviamente, que resumem a situação global da doença, né? Então, as taxas de transmissão, o número de casos registrados, obviamente, a porcentagem da população imunizada, né, vacinada pelo mundo afora, com pelo menos 2 doses, estima-se que pelo menos 80% da população mundial já tenha pelo menos 2 doses de vacinas Covid, ou seja, de qualquer um dos fabricantes. Então, uma população altamente imunizada no planeta, uma população altamente infectada no planeta, né? Nós já experimentamos aí, alguns estudos mostram que pelo menos 70% da população americana, por exemplo, já tiveram pelo menos mais de uma infecção pelo coronavírus. Ou seja, nós temos muita gente com essa chamada imunidade híbrida, infecção mais vacina. Isso traz uma segurança em termos de prevenção de formas graves da doença muito maior. Hoje, dificilmente alguém com 2, 3, 4 doses de vacinas e experimentado a infecção natural pelo vírus tem risco de agravamento, de desenvolver formas graves, exceto, Celso, e aqui precisa deixar bem claro, aqueles que não foram vacinados e aqueles que risco maior de desenvolvimento a despeito do número de vacinas. Os idosos, os imunocomprometidos, esses continuam sendo grupos vulneráveis, apesar do vírus hoje estar circulando, desafiando uma população altamente imune. Dr. Renato, em todo o mundo, o coronavírus matou mais de 6 milhões e 900 mil pessoas. E segundo a própria OMS, esse número pode ser bem maior. A subnotificação dos casos esconde o que realmente aconteceu? A pandemia foi ainda pior?
Não tenha dúvida de que hoje o que nós registramos, em termos de número de casos, hospitalizações e mortes, muito abaixo, especialmente em países onde nem sempre o diagnóstico, especialmente em países nem sempre as mortes acontecem em hospitais. Em muitas regiões do Brasil, em muitos países em desenvolvimento, países da África, o indivíduo muitas vezes infectado pela Covid-19 não teve nem a oportunidade de ser tratado. Faleceu em casa, ele faleceu fora de um hospital, sem oportunidade. Então, esses números realmente são subestimados. Claro que o número de casos ele é muito mais subestimado ainda, porque nem sempre as pessoas testam, nem sempre as pessoas notificam os testes positivos, especialmente quando eles começarem a ser feitos fora das unidades hospitalares. Sem dúvida, o número de casos é muito maior, o número de hospitalizações é bem maior e o número de mortes, infelizmente, é maior, sim, do que esses reportados oficialmente, tanto aqui no Brasil como nos órgãos internacionais. Ou seja, é importante que os testes que detectam a Covid-19 continuem sendo feitos quando os sintomas surgirem, né? É um meio de controlar o avanço da doença. Nós vamos ainda presenciar ou vivenciar algumas ondas da doença. É da natureza dos vírus, Celso, quando nós temos ele vai encontrando uma população muito imune, ele tentar se modificar, produzir variantes, sofrer mutações que consigam enganar o sistema imune da população e perpetuar sua presença naquela comunidade, na circulação garantida. Então, isso faz com que, muitas vezes, as novas variantes, isso a gente assiste quase que de forma rotineira, as subvariantes de Ômicron em alguns países e aparecendo como novas candidatas, mas sempre, de novo, enfrentando populações mais vacinadas, sempre com menor risco. Doutor Renato, mesmo diante de um cenário tão trágico, é possível a gente falar em legado, ou pelo menos em aprendizado? O que a gente pode levar para o futuro depois da pandemia da Covid-19? A coisa mais trágica dos últimos 100 anos, né? Sem dúvida, nós enfrentamos o maior desafio em saúde pública mundial, com a pandemia da Covid-19, e de uma consequência mundial de tamanha gravidade, porque além dos problemas relacionados à saúde da população, nós enfrentamos o lockdown, o distanciamento, impactos econômicos, impactos sociais que foram muito desproporcionalmente emplacados no mundo em função da possibilidade de renda e de acesso dessas famílias. Ou seja, a pandemia acentuou as desigualdades sociais em todo o mundo e aqui no Brasil não foi diferente. Os maiores impactos na educação, na saúde, no transporte, na renda, na economia, foi sentido pela população mais pobre e talvez isso a gente nos aponte para talvez os melhores caminhos, né, em função dessa experiência. Primeiro, o preparo, né, Celso? Acho que todos foram pegos desprevenidos. Acho que a gente precisa ter situações de vigilância, de fundos, de produção de vacinas, de insumos para hospitais, de medicamentos, de respiradores, de aparelho, possam estar mais disponível num tempo mais curto. Segundo aprendizado que eu acho fundamental, a não politização do tema, né? Todos os países que enfrentaram disputas políticas em cima da saúde, que tentaram negar ou esconder ou minimizar o impacto que a pandemia poderia trazer com receios, prejuízos para a economia do país ou para a sua imagem política, acabaram tendo resultados muito piores no enfrentamento. Terceiro legado é que essas ações de prevenção, lavagem de mãos, uso de máscara, distanciamento, funcionam. Então é preciso que a gente aprenda essa lição de controle de doenças através de medidas simples, lavagem de mãos, estar sintomático para qualquer doença, nós termos aí acesso mais a formas de higiene das mãos, álcool gel, como a gente viu hoje, muito mais difundido entre todos, e o uso da própria máscara. E por fim, talvez aí a grande lição seja que nós precisamos olhar para o mundo com mais solidariedade, termos um olhar, porque ninguém estará seguro enquanto todos não estiverem vacinados, enquanto todos não estiverem seguros e protegidos. Doutor, é importante destacar que a emergência causada pelo coronavírus acaba, mas o vírus continua circulando. O que fazer para conter o avanço da doença? Existe o risco de surgimento de novas cepas que podem agravar o cenário em todo o mundo? Eu acho que o próprio coronavírus, né, este coronavírus em especial, o SARS-CoV-2, ele vai esgotando os suscetíveis à medida que ele
vai infectando a todos e, de novo, enfrentando essa população vacinada. Por mais que ele sofra mutações, a gente está vendo que mesmo após a fixação da Ômicron, né, a Ômicron já está há 1 ano e meio entre nós, não surgiu nenhuma outra variante depois da Ômicron, as subvariantes da Ômicron sim, mas todas continuam sendo Ômicron. Mostra uma estabilidade do vírus, mostra uma pouca capacidade de escape do nosso sistema imunológico. Claro que vai conseguir, mas não com a mesma importância. E, obviamente, de novo, nós vamos ter um comportamento daqui para frente muito parecido com o vírus influenza. Não acredito que no futuro estaremos vacinando toda a população mundial. Não acredito que nós tenhamos aí que enfrentar novas ondas da magnitude, nem semelhantes à magnitude que a gente já enfrentou, mas esperemos que conviver com uma doença que fará vítimas, como a gripe faz, por exemplo, a influenza, que haverão grupos prioritários que precisarão ser revacinados periodicamente e que necessitaremos de medicamentos para aqueles que respondem mal às vacinas, os antivirais. Então nós vamos conviver com uma doença hoje que tem um aspecto muito semelhante ao vírus da gripe, ao vírus da influenza, mas com uma chance de mudanças importantes na sua epidemiologia muito pouco prováveis. Agora, o Ministério da Saúde aqui no Brasil ampliou recentemente para todo o público acima de 18 anos a vacinação com o imunizante bivalente contra o coronavírus. Qual a diferença desse imunizante? A vacina bivalente, depois que a Ômicron se fixou aqui entre nós, que circula entre nós de maneira mais permanente, foi possível atualizar a vacina Covid-19 incorporando a variante Ômicron na sua formulação. E os estudos mostraram que melhor do que substituir a vacina original por uma vacina Ômicron é manter as duas. Seria manter tanto a vacina original quanto associar a ela a variante Ômicron. Isso trouxe o conceito da vacina bivalente, uma vacina que amplia o espectro da proteção, gera uma resposta imune melhor, e essa tem sido hoje a vacina especialmente recomendada como dose de reforço. Nos Estados Unidos, por exemplo, já não se utilizam mais vacinas monovalentes, só vacinas bivalentes. Inclusive para as crianças, inclusive para aqueles que começam hoje o esquema que nunca receberam a dose. Aqui no Brasil, por enquanto, a gente continua convivendo com as duas vacinas. A gente recomenda somente a bivalente, a Ômicron e a original, para aqueles que precisam de uma dose de reforço acima dos 18 anos até o momento. Eu acho que em breve, uma vez que a gente caminha aí para uma população mais vacinada brasileira, a gente utilize como reforço para todas as idades a bivalente. A boa notícia que a vacina foi expandida para todos acima de 18 é uma realidade que dá oportunidade de proteção mais atualizada a todos. A má notícia, né, Celso, é que infelizmente o Brasil adquiriu um pouco mais de 60 milhões de doses de vacina, que seriam para vacinar os grupos prioritários da vacina bivalente. Infelizmente a cobertura para esses grupos que mais necessitam foi muito baixa, isso que acabou possibilitando a ampliação para todos acima de 18 anos de idade. Mas lembrar que quem mais precisa dessa vacina ainda não completou seu esquema, ainda não recebeu sua dose de reforço. Acima de 60 anos, imunocomprometidos, gestantes, esses são grupos que não podem deixar de tomar vacina bivalente. E durante toda a pandemia houve muita desinformação e propagação de notícias falsas, as fake news. Prova disso é que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o índice de pessoas imunizadas caiu em todo o mundo, inclusive no Brasil. É um desafio para os governantes, para a indústria farmacêutica e para cada profissional de saúde tentar recuperar a credibilidade atacada injustamente das vacinas e de toda a ciência. Infelizmente, muitos oportunistas, nesses momentos de grande receio da população, de grande medo, de enfrentamento de caso de doença nova, com tratamento com vacinas novas, exploram a ingenuidade da população e vendem tratamentos alternativos e vendem soluções mágicas. E, infelizmente, muitos da população acabam acreditando nesse tipo de veiculação, se baseando suas condutas preventivas em notícias ou em divulgações sem evidências científicas, o que agravou não só a pandemia atual, mas continua atrapalhando aí a nossa cobertura vacinal no país. Nós enfrentamos os grupos antivacinas aqui pela primeira vez no Brasil de uma maneira muito robusta. Eles existiam de forma muito incipiente, mas a Covid deu asas a esses grupos, fez com que nós tivéssemos que diariamente enfrentar desafios na comunicação e explicando como funcionam as vacinas,
vacinas, e depois de anos de pandemia, de mais de 1 ano e meio, 2 anos de pandemia, ainda era necessário discutir cloroquina, tratamentos que não funcionavam, explicar que máscaras funcionam. Um grande desserviço esses grupos negacionistas prestaram à saúde pública e à pandemia. Então, sem dúvida, um novo cenário que nós vamos ter que enfrentar. Isso acabou respingando na confiança da população, não só nas vacinas Covid, mas nas demais vacinas do calendário. Hoje vivenciamos risco de reintrodução de doenças já controladas. É um novo cenário, é um novo desafio que se avizinha e que nós vamos ter que nos preparar para enfrentar. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico infectologista Renato Kfouri. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Celso. Obrigado, Rogério. É sempre um prazer falar com vocês. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Rogério Guimarães. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço, Celso. Sempre uma honra conversar contigo. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.